Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo tinha grande admiração por eles, e aumentava sempre mais o número de crentes no Senhor, uma multidão de homens e mulheres, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse sobre alguns deles. Vinha também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém. O que é que acontece quando Deus nos usa como seus instrumentos? Estamos num momento aqui da história da igreja, do início, do princípio da igreja. E tinha acabado de acontecer uma situação muito trágica, onde um casal, que nós vimos na quinta-feira passada, morreu porque tentou esconder algo de Deus, como se alguém conseguisse esconder algo de Deus. E aí então Pedro, usado por Deus, exortou aquele casal, mas eles vieram a óbito. Ananias e Safira venderam, porque era o costume da época, como havia muita perseguição, aqueles que se convertiam tinham que dar um jeito de se proteger, e a melhor maneira de se proteger era se unir à igreja para que a comunidade se protegesse. Então era costume das pessoas venderem suas posses, depositar o valor arrecadado aos pés dos apóstolos, e eles iam então administrando aquele recurso para manter a igreja naquele tempo. E Ananias então converteu, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E junto com a sua esposa Safira, fizeram o que a maioria fez e fazia naquela época: vamos vender nossas posses e levar o valor aos pés dos apóstolos, e vamos nos unir à igreja e viver tendo tudo em comum. Só que quando eles levaram, eles não levaram tudo. Venderam por um valor, esconderam um tanto e levaram o que sobrou, depois de ter tirado e escondido uma parte. E aí Pedro então diz: olha, você está achando que você está mentindo para mim? Você está mentindo para Deus. Você está nas mãos de Deus. Ninguém obrigou você a vender nada. Ninguém obrigou você a tomar essa atitude. Você fez porque quis, então para que esconder? Era só não vender. Ninguém te obrigou. E aí o texto diz, versículo 10, no mesmo instante, a moça caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Tinha acabado de acontecer uma tragédia. Um casal morreu porque tentaram esconder algo, tentaram mentir. E eu disse na quinta-feira passada que agradecemos muito a Deus que esse episódio foi esporádico, que não se tornou um padrão na igreja. Porque se Deus resolve tratar todos os que agissem desta maneira com a morte,
mas estava tudo morto. Ou por acaso você nunca escondeu nada? Ou por acaso você nunca fez aquilo que você tinha que fazer, e para Deus e para a igreja você deu só o que sobrou, do seu tempo, do seu talento, do seu dom, e até mesmo do seu dinheiro? Eu era o primeiro a morrer. Ninguém ficaria vivo. Então ainda bem que Deus não tornou isto um padrão. Usou somente de maneira esporádica, pontual e talvez didática, para que nós aprendêssemos com o juízo que esse casal sofreu. E aí, depois de uma situação trágica como essa, parece que vira o disco e Lucas aqui começa então agora a nos contar o outro lado. Se de um lado da igreja nós temos um casal morrendo porque não quiseram ser instrumentos de Deus, do outro lado nós temos um apóstolo, e até o capítulo 12, 13, é o Pedro que está em evidência, Pedro e João, mas Pedro um pouco mais até do que João. No 9 o Paulo converte, até o 11 ali ele é discipulado, no 13 em diante ele sai para a viagem missionária, e aí ele passa a ser o foco da história. Mas até aqui, o Pedro ainda era o foco. Ele era o líder da igreja ali em Jerusalém, foi no sermão dele que aquelas milhares de pessoas converteram, e aí o texto diz que o casal mentiu, veio diante do Pedro entregar o valor, caíram mortos, sobreveio grande temor, porque aquela notícia se espalhou. Olha, aquela igreja ali é meio complicada, hein? Antes de ir lá você pensa bem, porque se você estiver escondendo alguma coisa, você cai duro na hora. Aí sobreveio grande temor, todo mundo ficou com medo de ir na igreja. Se for lá com algum negocinho já morre? Não vou nada. Só que, olha que coisa linda, o temor que foi gerado não afastou o povo da igreja, pelo contrário, deu à sociedade que circuncidava aquela igreja, que estava ao redor, toda a comunidade de Jerusalém, e aqui a igreja ainda está em Jerusalém, depois que ela, por causa da perseguição, vai para a Judéia, Samaria e confins da terra, todos os arredores de Jerusalém, o texto diz, vinham também muita gente das cidades vizinhas. Correu a notícia na grande Jerusalém, pelo Transcol que rodava na grande Jerusalém, corria uma notícia: aqueles crentes são terríveis, hein? Cuidado, porque o negócio deles é sério. Ouvi dizer que um casal tentou enganar eles lá com mentira e caiu duro, morreu. E em vez de gerar no coração da comunidade, no coração da grande Jerusalém, um medo de frequentar a igreja, Gardênia, pelo contrário, o temor que veio foi o seguinte: eles então não estão de brincadeira, eles não estão brincando de ser crente, o negócio lá é sério, eu quero ir lá ver o que está acontecendo lá. E aí as pessoas começaram a ser atraídas para a igreja, percebendo e concluindo que, de fato, Deus estava lá naquele lugar. De fato, Deus operava naquele lugar. Deus agia naquele lugar. Eles não estavam brincando de igreja, era coisa séria. E aí vem um enfermo e é curado. Vem outro possesso, é liberto. Vem outro com a vida destruída e ela é restaurada. E aí, da mesma forma que a notícia da morte correu, a notícia da vida também correu. Porque a igreja é o lugar onde nós
O tempo inteiro temos essa mensagem paradoxal. A nossa mensagem é de vida, mas também é de morte. Porque aquele que não morrer, não ganhará a vida eterna. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que a entregar, salvá-la-á. Assim como o grão de trigo, se não morrer, não brota, não vira um pé de trigo. Assim também, nós como seres humanos, se não estivermos dispostos a morrer para nós mesmos, não herdaremos a vida eterna. O Evangelho é essa mensagem paradoxal de que todos pecaram, por isso estão mortos em seus delitos e pecados, espiritualmente mortos, e precisam de Jesus para ter vida. Mas é Jesus que vive em nós, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim, porque eu mortifiquei a minha carne para viver pelo poder do Espírito. Percebe que o Evangelho é essa mensagem paradoxal de vida e morte, morte e vida o tempo inteiro. Depois que eu conheci a Jesus é que eu tenho vida, mas a cada dia eu preciso matar o meu eu. Olha que coisa louca. A mesma fofoca que correu da morte do casal, também correu com a vida que era gerada naquele lugar. E as pessoas então começaram a ser atraídas para aquele lugar. E começou a dar tanta gente, que nem todo mundo conseguia chegar perto do Pedro. E o Pedro orava e expulsava, e o Pedro orava e curava, e o cego via, o paralítico andava, e o negócio borbulhando, e o povo não entendendo. Meu Deus, isso aqui não é de brincadeira não, isso aqui é um negócio diferente. A gente sempre veio aqui nesse templo, eles estão na frente do pórtico de Salomão. É uma das entradas do templo, a entrada leste. Quando o sol bate, era uma portona linda de bronze. E aí eles estão ali reunidos. Só que naquele lugar, com os judeus, com os rabinos, com os sacerdotes que ali frequentavam, ninguém nunca tinha visto aqueles eventos acontecerem. Gente morrendo e ao mesmo tempo gente vivendo. E aí o povo ia tentando se aproximar, a porta é larga, mas não é infinita. De repente afunilava todo mundo ali na porta de Salomão, e o Pedro orando, e o sol, quando se põe em Jerusalém, bate exatamente na linha daquela porta. Então o sol batia em Pedro e isso projetava uma sombra. As pessoas que não conseguiam se aproximar do Pedro, corriam lá por trás e iam na sombra dele. Como que aqui agora, ó. Aquela luz está batendo no púlpito, está projetando uma sombra aqui, ó. Eu não consegui encostar no púlpito, eu preciso que ele ore por mim para eu ficar curado. Eu não consigo chegar nele, a multidão do empurra, eu estou enfermo, como é que eu vou conseguir chegar lá perto? Então quer saber? A sombra dele está aqui, a pessoa encostava na sombra, com fé, e ficava curada. Já pensou? Chegarmos num nível de sermos tão usados como instrumentos de Deus, que só de passar pela nossa sombra, pessoas serão curadas. Só de estarem no mesmo ambiente que nós, sentirão algo diferente. Serão transformados, restaurados, libertos, seja lá o que for. Que nível é esse, Pedro? Que nível? Que tipo de instrumento é você, Pedro? Que as pessoas não precisam nem tocar. Só de passar na sombra já resolve o problema. E aí olhando para esse texto, eu vi que pode ser que a gente nunca consiga alcançar o nível de espiritualidade, de intimidade e de eficiência que o Pedro experimentou aqui nesse tempo. Não sei por quais razões, tem uma lista delas, mas não sei qual seria
a mais forte? Por que será que nós não conseguimos viver nessa dinâmica? E aí temos várias respostas. Mas o fato é que o texto diz que muitos sinais e prodígios, maravilhas, eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Eu sei que tem instrumento que se toca com o pé. Por exemplo, o bumbo da bateria. Consegue lembrar de algum outro? Que a grande maioria dos instrumentos são sempre tocados com as mãos. E na verdade, bateria é um instrumento que se toca com as mãos. Mas o bumbo está no pé, porque é necessário que ele marque o ritmo, o compasso e o andamento da música. Mas o baterista usa duas mãos e um pé. O pé é para ajudar as mãos e não o contrário. A maioria dos instrumentos é feito para ser usado com as mãos. E nós, como instrumentos de Deus, então, portanto, fomos feitos para sermos usados com as mãos. As mãos de Deus. Onde nós seríamos como luvas. Luvas que Deus usa na hora de operar. E é por isso que a glória nunca será nossa, porque somos meras luvas. Alguém já viu aqui um cirurgião terminar uma cirurgia, tirar as luvas, jogar no lixo e ir para sua sala? E na antessala ali do centro cirúrgico, a família está esperando o médico sair. Vou mudar a história para facilitar para você. O médico está fazendo a cirurgia num parente seu, alguém da sua família. Você está na antessala do centro cirúrgico, ansioso terminar a cirurgia para receber a notícia do médico. E aí o médico termina a cirurgia e vem saindo e chega para você, você que é o parente do fulano, da fulana ali que eu acabei de operar, o problema sim, XYZ, sim, sou eu. E aí, como é que foi, doutor? E aí ele, só um minuto, vou falar com você. Aí ele se dirige ao lixo da antessala, na sua frente, tira a luva, joga no lixo, e vem falar com você. Então, a cirurgia foi assim, foi um sucesso, foi bem sucedida, reagiu muito bem, daqui uns 2, 3 dias já deve estar de alta e vai embora para casa, correu tudo maravilhosamente bem. Você já viu alguém numa situação dessa, correr lá no lixo e agradecer a luva? Você já viu alguém abrir o lixo e pegar a luva? Não, essa luva eu vou levar de lembrança, porque foi a luva usada para fazer a cirurgia que salvou a vida desse meu familiar. Você já viu alguém fazer isso? Alguém aqui pensa nessa possibilidade? Não, por quê? Porque a luva é descartável, mas a mão de quem opera não é. Eu e você somos descartáveis. Se eu infartar aqui agora, buf, quinta-feira tem alguém pregando aqui no meu lugar. Talvez até melhor que eu. E tomara que seja. Porque um bom líder é aquele que forma sucessores que atinge um nível mais alto do que o dele. Porque quando o discípulo supera o mestre entra para a história.
E se alguém vier pregar aqui e passar mal, e não puder no domingo, domingo vai ter outro alguém aqui. E eu te garanto, se Jesus não voltar, e a igreja continuar avançando e permanecendo aqui, você pode voltar daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, vai ter alguém pregando aqui. Vai ter gente convertendo, vai ter casamento restaurado, vai ter libertação, vai ter tudo. Por quê? Porque não é a luva que faz, é a mão que opera. Nós somos só luva, gente. Nós somos só instrumento. Tudo depende da mão que opera. Domingo passado eu sentei aqui para tocar esse instrumento. Pedi o Juninho para vir, o Juninho tocou. Coisa linda. Depois eu sentei, coisa horrível. O instrumento é o mesmo. Por que mudou? Por causa da mão que tocou. E o texto está dizendo que é pelas mãos dos apóstolos. Queridos, nós somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Portanto, o corpo de Cristo, quando quer tocar em alguém, precisa de nós, como mãos de Deus, tocando para operar sinais e maravilhas, para que haja temor naqueles que nos cercam e que eles sejam atraídos com a convicção de que aqui tem uma mão que opera poderosamente. Se não for assim, não vale nem a pena ser. Nós, como cantou Daniel Souza, compôs essa letra brilhantemente, claro que com toda licença poética, somos tuas mãos, tocando, curando e abençoando, somos teus pés, nós não somos o corpo, ele é o cabeça. Então, se somos o corpo, precisamos nos mover, porque somos os pés de Deus na terra. Se somos as mãos, precisamos tocar, porque somos as mãos de Deus na terra. E através da nossa mão, a mão de Deus pode operar, e pode operar poderosamente. O problema é que a gente não acredita nisso. A gente duvida. Por quê? Porque a gente acha que nós não estamos preparados. Mas quem disse que a luva precisa estudar medicina para fazer uma cirurgia? Você não precisa saber a Bíblia toda. Você não precisa saber teologia. Você não precisa saber nenhum versículo de cor. Se você crer que Deus está em você e pode operar através de você, se coloque como instrumento na mão dele e deixe ele te usar como luva, que não precisa saber de nada, mas a mão que opera sabe tudo. É isso que acontece quando nós nos colocamos nas mãos de Deus como instrumentos, como luva, como bisturis. Já viu alguém, depois de uma cirurgia, elogiar e agradecer ao bisturi? Não, porque ele foi só um instrumento da cirurgia, mas é o cirurgião que leva todo o louvor e toda a glória. Porque se ele operar mal o bisturi, ele pode matar uma pessoa. Portanto, não é ao bisturi que nós ficamos gratos, é ao médico que nos operou. E o bisturi não precisa nem saber ler nem escrever, o bisturi não fala, o bisturi não faz nada, ele só se coloca como instrumento nas mãos do cirurgião. Se ele tiver afiado, então, aí é uma maravilha. Se ele tiver afinado, aí é uma maravilha. Portanto, o nosso papel como luvas é estarmos limpos. Porque cirurgia com luva suja leva infecção. E muitos de nós queremos estar como instrumentos nas mãos de Deus, queremos ser usados por Deus, mas estamos tudo sujo. Aí quando Deus opera, piora mais ainda. Por quê? Porque a gente leva a nossa sujeira para os outros. E luva suja prejudica a cirurgia. Infecção generalizada. Pegou essa aí, Joninha? Aí eu sou uma luva, mas tudo cagado. Tudo sujo. Todo estrupiado, com a vida toda ao contrário.
sem santidade nenhuma. Deus vai me usar, vai usar, mas será que vai para curar ou para infeccionar mais ainda? Porque quem está ferido, fere. Quem está magoado, magoa. Quem está sujo, leva sujeira. Como luvas, nosso papel é estarmos limpos, santificados, limpos, para que o Senhor nos use, para que a cirurgia seja um sucesso. Como instrumentos devemos estar afinados, porque de nada adianta o melhor guitarrista com a guitarra desafinada nas mãos, não vai ficar bonito. Vimos aqui domingo passado, o Juninho fez o solo top, eu mexi na afinação, faz de novo. Como luvas, limpos. Como instrumentos, afinados. E como bisturis, afiados. E o que nos amola é isso aqui, ó. Ó. Sim. 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 A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, a terceira faz tchan, 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 tchan. Deixa isso aqui amolar a sua vida, para quando você abrir a boca, sair com uma espada afiada de 2 gumes. Vai lá na junção do espírito com a alma, juntas e medulas, e bang, explode uma verdade eterna dentro da pessoa, e ela nasce de novo. Simples assim. Limpos como luvas, afinados como instrumentos, afiados, porque devemos manejar bem a palavra da verdade, que é a espada do Espírito. Afiado, com a Bíblia na ponta da língua, afinado com a vida equilibrada, e limpo com a vida santificada. É assim que seremos poderosos instrumentos nas mãos de Deus. Faça a sua parte, e eu tenho absoluta certeza que Deus quer fazer a dele. O texto também diz que dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo tinha grande admiração por eles. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus como instrumentos, pode ser que nem todo mundo se converta. Dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Nem todo mundo queria virar crente. Nem todo mundo queria sair lá do templo como cristão. Mas todos admiravam aqueles homens. Um dia você sabe, em Guarapari, 10 anos, posto de gasolina. E um rapaz que nos atendia daqui de Vila Velha, morador de São Torquato, nos atendia com mangueiras, bicos, EPIs, produtos auxiliares para um posto de gasolina. Fazia manutenção nas bombas e tal. E eu tinha o telefone dele, sempre que eu precisava de alguma coisa, eu ligava. Que dia que você vai passar por aqui? Ah, tal dia. Então traz isso, isso e isso para mim, estou precisando. 2 mangueiras, 3 bicos, assim, tal, tal. Um dia ele estava lá, uma mangueira deu problema, ele chegou e está lá fazendo a manutenção na mangueira, e pá, e bate-papo daqui, bate-papo dali, e eu deixei um livro, que eu sempre trabalhava lendo um livro. Eu tinha um livro dentro do carro, um livro no trabalho, um livro no banheiro de casa. Eu sempre lia 3 livros simultaneamente. Eu estou no trabalho, pego o livro, já terminei, estou de boa, só esperando chegar alguma demanda, eu estava de boa aqui, só pá. Ah, estou em casa. Número 2, vai demorar um pouquinho mais. Tem um livrinho aqui. Remira o tempo. Eu gerenciava um posto de gasolina, uma construtora, uma imobiliária. Fazia seminário em Vitória. Congregava em Anchieta, liderava a juventude, professor de EBD e ainda líder da juventude da região. Onde é que eu tinha tempo de ler? Com família e filho. Aproveitava todo o tempo. E aí eu deixei o livrinho. E um livrinho pequenininho do A.W. Tozer, um livro que mudou minha vida, 5 votos para obter poder espiritual. Nunca se defenda, não seja dono de coisa alguma,
Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Não aceite qualquer glória. Fugiu. Nunca se defenda, nunca seja dono de coisa alguma. Não trate seriamente com o pecado. É o primeiro, eu esqueci. Trate seriamente com o pecado. Nunca passe adiante algo que prejudique alguém. Não seja dono de coisa alguma. Não aceite qualquer glória e nunca se defenda. 5 votos para obter poder espiritual. Se quiser eu tenho o PDF, depois eu te mando. Pequenininho, mas é um bang. E o rapaz estava lá mexendo na mangueira. E ele olhou. E eu do lado, peguei o livrinho, sentei na cadeira, estou do lado dele aqui, acompanhando. Estou lendo. E o telefone tocou, eu fui lá atender, botei o livrinho em cima da cadeira, atendi o telefone, ok. Quando eu voltei, ele, claro, curioso, como todo ser humano, bateu o olho no livro para ver o que era. Quando eu voltei e sentei na cadeira, ele olhou para mim, qual a pergunta que ele fez? Você é crente? Sou. De que igreja? Batista. Ah, rapaz, eu gosto muito da igreja batista. Você quer saber? Eu vou te contar uma história. Quando eu era criança, eu tive uma doença na perna, que nada me curava. Remédio nenhum, tratamento nenhum, médico nenhum, não tinha jeito. E eu moro lá em São Torquato, desde que eu nasci. Aí eu falei, eu já sei onde ele quer chegar. E fiquei quieto. E aí, ele contou a história, que foi no médico, internou, que não sei quantos dias, e o negócio corroeu o músculo da perna e o osso e tal, e já estava defiando, perigoso amputar, perder a perna. Até que a avó dele, que era crente, pegou ele um dia à tarde, mandaram para casa desenganado, não tem mais o que fazer. Pegaram ele, levaram na igreja batista Betel de São Torquato. Pastor Etevaldo Tristão, falecido em memória, um homem de Deus. Botaram o menino na mão do pastor, o pastor enfiou a mão na pereba dele, e ele contando, enfiou a mão, botou quase a mão no osso dele, e orou e falou, pode levar, e o menino vai ficar bom. E ele falou, olha, eu nunca fui crente, e acho que eu nunca vou ser, mas se tem um homem que eu admiro, pastor Etevaldo. Percebe? Pode ser que eles nunca vão ousar juntar-se a nós, mas nós sempre teremos a admiração deles. Por quê? Porque seremos luvas limpas, guitarras afinadas e bisturis afiados. E eles saberão que quando nós orarmos, algo vai acontecer. E eles saberão que onde tocarmos as mãos, algo vai acontecer. E eles saberão que quando nós nos unirmos, os céus se moverão e algo vai acontecer para testificar de que somos instrumentos nas mãos de Deus. É isso que acontece, sinais e maravilhas. A admiração dos que nos cercam. E aí vai aumentando sempre o número de crentes no Senhor, e uma multidão de homens e mulheres a ponto de levar os enfermos pelas ruas e colocarem leitos e macas, para passar pelo menos na sombra deles. Quando a gente decide ser instrumento, limpo, afiado e afinado, quando a gente decide fazer algo da parte de Deus que vai gerar admiração, aí começa a viver o aumento da quantidade, porque primeiro aumentou a qualidade. Não adianta focar na quantidade sem antes melhorar a qualidade. A quantidade veio depois da qualidade, porque o casal morreu, gerou temor. Porque o pessoal ficava curado, gerou fé. E aí aumentava o número. É esse o processo, é essa a dinâmica. E pode trazer que nós temos a solução.
Pode trazer que nós seremos a solução. Pode trazer, porque nós somos instrumentos nas mãos de um poderoso Deus. E para Ele, nada é impossível. Vinha também muita gente das cidades vizinhas, levando doentes, atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. É fácil saber se nós estamos sendo instrumentos nas mãos de Deus. A nossa volta à cura. Cura. Pessoas são curadas. Curadas fisicamente, curadas emocionalmente, curadas espiritualmente. A igreja, que é um instrumento nas mãos de Deus, ela é um lugar de cura. Senão, não vale a pena. É só culto, é só evento, é só ajuntamento, é clube. Só vale a pena e só é igreja quando nós nos unimos de forma harmoniosa, como acontece com os instrumentos musicais. Eu já contei para vocês a história, vou repetir, tem gente nova, inclusive tem visitantes aqui hoje, né? Lá atrás é a primeira vez, né, Welda? Flamenguista lá, seja bem-vindo. Tem um casal ali atrás, daqui a pouco ele vai vir orar aqui, é pastor já, né, Wesley? Pastor Wesley Mesa Barba, ó, para você ver. Um Mesa Barba ali, ó, mas o dele é com S, é coisa de... Lá na Itália é com 2 E, alguns ficaram com um Z, outros ficaram com S, e tal. O vô dele é primo do meu vô, Itália e tal, e ele mora na região de Macaé, que o pai do vô dele tomou um rumo, o pai do meu avô tomou outro, se dividiu, mas vieram no mesmo navio, é da mesma família. E ele é pastor da Assembleia de Deus lá em Macaé. E nós nos conhecemos na internet, ele está lá no meu apartamento e veio aqui hoje, a gente está se conhecendo pessoalmente primeira vez. Nem sabia que tinha Mesa Barba crente e ainda mais assembleiano. Ô, glória! Então, como tem visitante, acho que primeira vez só eles, né? Que eu saiba aqui, primeira vez só eles. Já contei para vocês. Oi. Ah, sim. Os da bike. É a primeira vez também vocês? Ah, foi mal. Eu tinha a impressão que eu já tinha visto vocês aqui. Sejam bem-vindos. Enviado de Camelim. Tamo junto. Aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, hein? Falei com vocês, quando a gente voltasse a abrir, não tinha nenhum culto que ia ter visitante. Em todos os cultos, até agora. Fui pregar numa igreja, não vou falar de denominação não, porque meu primo está aqui. Mas é benção, benção. Fui pregar lá, congresso de jovens. Cheguei lá, sentei no banco, como sempre. Isso tem, ó. Mas é muito tempo, eu não era nem seminarista ainda. Sentamos no primeiro banco, eu, Ana Paula, Manuzinho, esperando, daqui a pouco vai me passar a palavra. E o culto rolando, pá. E oportunidade, né, Wesley? Oportunidade, come solta, e tome playback. Daqui a pouco vamos ouvir o ministério, não sei o que lá, do rei. Aí vem os meninos adolescentes com as meninas. As meninas começaram a cantar uma música da Aline Barros. O menino da guitarra estava... E as meninas cantando Aline Barros. O menino do teclado botou num string lá e estava... E as meninas cantando Aline Barros. E o baixista só... Não saía som. Eu cutuquei a Ana Paula e falei, Ana Paula... Eu não sou músico, não. Eu não entendo muita coisa, não. Mas eu acho que tem alguma coisa errada aí. E os meninos, mas você tinha que ver, cara, amarradões,
concentrado, e fechava até o olhinho, falando, gente, o que está acontecendo? E aí, ok, terminaram, aí passaram a palavra para mim, eu preguei, papapá, depois aquelas festividades, aleluia, tem sempre um cachorro quente, e aí a gente lá comendo, né? Daqui a pouco veio os meninos, o guitarrista hoje é um guitarrista top profissional, ele grava com um monte de gente aí dos gospel, e aí veio um menino assim, ele era filho de um cara que consertava óculos no centro de Guarapari, a Ana Paula tinha sido cliente do pai dele, e ele foi aluno dela, e aí nós, fulaninho, vem cá, aí eu cheguei assim, falei que, você sabe que eu sou curioso, né? Eu falei, o que aconteceu ali, cara, naquele momento, que tinha alguma coisa, aí ele ficou sem graça, ele, pastor, aí eu falei, é impressão minha, ou vocês estavam, cada um tocando uma música, e as meninas estavam cantando uma outra música, aí ele falou, é isso mesmo, aí eu falei, mas cada um tocando uma música, ele falou, porque a gente tem que servir a Deus com aquilo que a gente sabe, eu só sei tocar aquela, toquei aquela, o outro sabe outra, tocou outra, sabe outra, cantou outra, cada um fez o que sabe. E eu falei, errado não está. Convenhamos, errado não está. Mas certo também não está. E aí eu fiquei, cada um com o seu melhor, cada um com o que sabe. Cara, genial isso, eu sei tocar essa, eu toco essa, você sabe tocar outra, você toca outra. Vamos louvar o Senhor com aquilo que a gente sabe. Mas percebe que na hora de juntar ficou uma bagunça? Então, queridos, se nós queremos como igreja, para impactar, como a igreja de Atos impactou Jerusalém, para a gente impactar Guaranhuns, Vila Velha e o Espírito Santo, a gente tem que aprender cada um fazer o seu, mesmo que seja diferente. Às vezes vai parecer que cada um está tocando uma música, que seja, agora eu duvido que naquela noite Deus deixou de receber o louvor e a adoração deles, porque por mais que eles estivessem harmonicamente errados, na intenção do Espírito eles estavam certos, fazer o melhor para Deus. O que nós precisamos é isso, nos colocar à disposição de Deus para fazer o que podemos, para fazer o que sabemos, fazer o que conseguimos, só não deixar de fazer. Porque se nós nos unirmos nesta intenção de cada um dar o seu melhor, nós vamos causar um impacto. E se nós nos harmonizarmos então, se resolvermos tocar a mesma música, aí, meu querido, não tem muro que fica de pé, não tem corrente que amarra, não tem nada, tudo cai, tudo se rompe, porque o poder de uma igreja unida, nada pode parar. Somos individualmente instrumentos, mas imagina se nós nos unirmos e nos tornarmos uma poderosa banda nas mãos de Deus, tocando em harmonia, no mesmo tempo, na mesma cadência, no mesmo tom. Aí fica bonito, e aí junta gente para ver, e é isso que vai atrair multidões, e vão trazer gente, e o Senhor vai operar, igual foi em Atos, vai ser com a gente, porque nós decidimos ser instrumentos nas mãos de Deus.